Bom, alunos, hoje nós vamos iniciar nossa aula fazendo a correção do exercício que foi proposto no dia 11 de fevereiro, antes do feriado. Então, vamos lá. O exercício são as questões que foram propostas no Google Forms. Primeira questão. Maria recebe um salário de R$ 2.000. Com despesas de água e energia, ela gasta 30% de seu salário. Qual o valor do gasto de Maria com despesas de água e energia? A gente sabe que esse símbolo porcentagem quer dizer divisão por 100. Então, nós vamos calcular 30%, nós vamos escrever na forma de fração. Então, 30% de, quando a gente fala de, a gente multiplica, né? 30% de R$ 2.000. Como que a gente faz para calcular 30% de R$ 2.000? Nós observamos que tanto na parte de baixo quanto na parte de cima tem a mesma quantidade de zeros, ou seja, embaixo tem 2 zeros e em cima também tem 2, nem até mais zeros. Então, o que a gente faz para facilitar nossos cálculos? Vamos cancelar 2 zeros na parte de baixo e cancelar 2 zeros na parte de cima. Eu vou cancelar um zero no 30 e um zero no 2.000. O importante é você cancelar, ou seja, simplificar a mesma quantidade de zeros, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu poderia ter tirado 2 zeros lá no 2.000 e ficar 20? Poderia, mas para facilitar eu cortei um zero no 30 e um no 2.000. Aí vai ficar 3 vezes o 200, que é igual a 600, dividido por 1, continua o 600. Então, o gasto dela, de Maria, com água e energia é de R$ 600 mensais. Próxima questão. Júlia participou de um concurso no final de semana passada. Dizendo ela, a prova era composta por 80 questões, das quais 40% das questões eram de matemática. Quantas questões de matemática haviam na prova que Júlia respondeu? Primeiramente, nós vamos ter que estar calculando, então, 40% de 80, ou seja, 40% das 80 questões. Símbolo por cento quer dizer divisão por 100. Então, 40 sobre 100 vezes os 80. Para a gente calcular aqui, observe novamente que nós temos 2 zeros embaixo, que compõe o número 100, e nós também temos 2 zeros na parte de cima. Então, eu vou cancelar 2 zeros na parte de baixo e 2 zeros na parte de cima. Sobrou 4 vezes 8, que é igual a 32. Então, nesta prova de 80 questões, 32 eram questões de matemática. Próxima questão. Suponha que em uma sala de aula há 20 alunos. Entre os alunos de sua sala, 60% são mulheres. Quantas alunas mulheres há em sua sala? Então, você precisa calcular 60% de 20 alunos. Então, vamos lá. Símbolo porcentagem quer dizer fração por 100. Então, 60% vezes 20. Novamente, tem 2 zeros embaixo e tem 2 zeros na parte de cima. Então, eu vou cancelar os 2 zeros de baixo, um zero do 60 e o outro do 20. Sobrou 6 vezes 2, que é igual a 12. Então, são 12 alunas mulheres nessa sala de 20 alunos. Próxima questão. Marta comprou um aparelho de som que custava R$ 1.500 de venda, com um desconto de 20%. Quanto ela pagou pelo aparelho? Então, a gente primeiro precisa calcular quantos que vai dar os 20% de 1.500 para a gente abater nesse valor, porque ela teve um desconto, os 20% desse valor ela não precisou pagar. Então, 20% é o mesmo que 20 sobre 100 vezes 1.500. Então, olha só, vou tirar 2 zeros na parte de baixo, 2 zeros na parte de cima. 2 vezes os 150 é igual a 300. Então, 300 foi o desconto dela. Ela não precisou pagar R$ 300.
Como o valor inicial era de 1.500, então 1.500 menos 300 vai dar 1.200. Ela pagou 1.200 nesse aparelho de som. Quinta questão. Pedro comprou uma moto de seu amigo por 15 mil reais. Como ele não tinha o dinheiro todo no dia da negociação, o amigo dele cobrou 3% de juros até a data que eles marcaram para o acerto. Quanto Pedro pagou pela moto? Essa moto, no final das contas, sai por quantos reais? Então, vamos lá. Primeira coisa é calcular o juro que ele cobrou, né? Que é os 3% vezes 1.500. Então, eu vou cancelar 2 zeros na parte de baixo e 2 na parte de cima. 3 vezes os 150, que vai dar igual a 450. Então, o colega dele cobrou 400 reais de juros, 450 reais a mais do que o valor combinado. Então, a conta vai ser 1.500 mais 450, que vai dar 15.450 reais. Próxima questão. Renata é dona de um restaurante. Ela comprou uma caixa com 200 tomates. Chegando em seu restaurante, ela teve que descartar alguns tomates por estarem estragados, o equivalente a 10%. Quantos tomates ela aproveitou? Bom, aqui é o seguinte, nós vamos fazer assim. Primeiro a gente tem que calcular 10% de 200. Então, 10% vezes 200. Para a gente fazer esse cálculo aqui, nós vamos tirar 2 zeros da parte de baixo, 2 zeros da parte de cima. Sobrou 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 20 tomates. Então, olha só. A pergunta era quantos tomates ela aproveitou. Dos 200 tomates, ela teve que jogar fora, teve que descartar 20 tomates. Então, 200 menos 20 igual a 180 tomates. Então, ela aproveitou 180 tomates. Sétima questão. Manuel trabalha como taxista em uma grande cidade turística. Certo dia, ele fez uma viagem que percorreu o suficiente para ele cobrar 50 reais. O cliente, muito agradecido, lhe deu uma gorjeta equivalente a 20% do valor cobrado por Manuel. Quanto Manuel ganhou nessa corrida? Que é o valor cobrado mais a gorjeta. Então, a gente já sabe que ele ganhou 50 reais. Agora precisamos calcular o valor da gorjeta, que era 20% do valor de 50 reais. Então, vamos lá. 20% vezes 50. Vou cortar 2 zeros do 100, um do 20, outro do 50. Então, 2 vezes 5 igual a 10. Então, ele ganhou 10 reais de gorjeta. Qual foi o valor que ele ganhou total nessa corrida? Foi os 50 reais mais os 10 de gorjeta, que equivalem a 60 reais. Questão de número 8. Em um concurso, Pedro ficou em primeiro lugar com 40% dos votos. Os votos eram dados via internet pelas pessoas que acessavam a página do concurso. Ao todo, 600 internautas votaram. Quantas pessoas votaram em Pedro? Então, a gente precisa calcular 40% vezes 600. Para facilitar, eu vou cortar 2 zeros no 100 e depois 2 zeros no 600. Então, 40 vezes 6, 6 vezes 4 é 24, então total de 240 pessoas. Questão número 9. Ao olhar o nível da carga da bateria de meu celular, percebi que ainda tenho 30% de carga. Se a bateria do meu celular dura 30 horas quando está cheia, quanto tempo ainda tenho para usar antes de descarregar por completo? Então, eu preciso calcular 30% de 30. Então, corto 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. 3 vezes 3 igual a 9. Então, eu ainda tenho 9 horas de carga.